Muito bem, muito boa noite. Para nós começarmos mais o nosso momento, que é a nossa aula de comentários de primeiro e segundo Crônicas, nós vamos orar, tá certo? Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar por Ti, Senhor, Pai, desse dia que o Senhor está nos dando para estudarmos um pouquinho mais da Tua palavra. Bênção, Senhor, para que todos os que têm acompanhado, mesmo aqueles que estão no gravado, possam ter um aproveito, uma aprendizagem, Senhor, para a glória do Teu nome, para o conhecimento próprio. No nome do Senhor Jesus, suas bênçãos, para que os nossos alunos, Senhor, possam vencer seus obstáculos, estarem, Senhor, aqui no nosso horário, para juntos, Senhor, fazermos ainda melhor nossa aula. Pai, para que também os outros alunos das outras matérias, outros professores, para que também, Senhor, possam estar se dedicando, aproveitando ao máximo essa grande oportunidade que é, Senhor, estar aprendendo a Tua palavra, graças a Ti, no nosso seminário. No nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, pessoal, dessa vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Se você está nos assistindo no gravado também, seja abençoado por estar aqui. No nosso último encontro, nós falamos aqui do discurso de Salomão, que era ali, eu estava se despedindo, certo? Do reino, estava nas últimas, vamos colocar assim, né? Não, estou confundindo. Era aí, Salomão não, estava colocando Davi, por favor, não perca. O discurso de Salomão, da abertura dele, da a oração dele, como que inaugurando o templo, né? Inaugurando o templo, onde ele chama as pessoas para ficarem juntos, ele como o líder dando o exemplo maior ali de buscar a Deus, tá certo? E também nós vimos que Deus aceitou aquela oração, né? Ali, Deus aceitou aquela oração, Deus estava com ele, até então estava tudo bem. Aí depois nós vimos ainda as conquistas de Salomão. Ele foi um cara que conquistou muita coisa. Seria bom, né, se acabasse a história de Salomão. Sério mesmo, seria bom. Seria. Mas não acabou. E fama que ele teve, a sabedoria que ele pediu a Deus, que Deus concedeu a ele conseguiu construir muitos edifícios para o governo dele. Ele conseguiu expandir o comércio, conseguiu atrair muito dinheiro, muito ouro, muitos países vinham fazer negócio com ele, muitos reinos vinham conhecê-lo, vinham visitá-lo, e entre esses, no capítulo 9, destaca-se o que apenas a Bíblia coloca como Rainha de Sabá, no capítulo 9. Pode subir aí um pouquinho na tela, capítulo 9, aí do nosso, ver a nossa apostila. No capítulo 9, a gente tem aí uma personagem que ela ouviu e fez uma viagem de aproximadamente 2.000 quilômetros para conhecer Salomão. E ela foi lá fazer algumas perguntas para ele, com toda a comitiva, com todos os presentes, porque era muito comum naquela região os líderes, né, se presentearem. Ela trouxe muita coisa, né, e fez o que ela queria, saber se realmente Salomão era um cara mesmo, né? E no verso 2, capítulo 9, verso 2, Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida, a mesa, os criados, os trajes e tudo como funcionava, toda a organização, os holocaustos, a casa do Senhor, ela ficou, disse, verdade que eu ouvia teu respeito e tudo a tua sabedoria, contudo não cria,
no que se falava, até que eu vim e vi com meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade da sua grandeza, da sua sabedoria. Então aí ela realmente ficou impactada com o modo que ele se comportava, como ele falava, como ele tratava, como a riqueza e a administração dele eram realmente fora do comum. E aí ela falou algo interessante no verso 7. Felizes os teus homens, felizes os teus servos. Olha que interessante. Olha, privilégios, né? Que ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama a Israel. Olha que interessante. Ela aqui reconhecendo Deus, né? Ela aqui mostrando um coração aberto para Deus, ama a Israel para o estabelecer para sempre, por isso te constituiu rei sobre ele, para executar juízo e justiça. Então ela ali ficou extasiada, ela ficou literalmente fora de si, ela não tinha visto nada igual de todos os reinos dela. Interessante que ele fala que, né, só tem livros paralelos aqui que eu vou comentar, né, sobre o nome, o reino, tá, alguma coisa nesse sentido aí, tá certo? Mas que ela era uma pessoa é, digna, líder, e o território dela aproximadamente é o Iêmen hoje, né? O Iêmen hoje lá naquela região do Oriente, mais da África ali, aqueles pedaços ali, certo? Aí, no verso 13 em diante, tem muita riqueza. Ele vai falando aqui como é que era, o que ele tinha, como que era as construções, as casas, a quantidade de navios, quantidade de ouro. Olha, verso 23, capítulo 9, verso 23, nós temos aí: todos os reis do mundo procuravam vir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Olha que quanta riqueza, quanta sabedoria, quanto prestígio, quanto literalmente algo que não havia em outro reino. Tem versículos aqui que fala que tinha tanto prata lá como pedras, né, no reinado dele. Então era algo fora do comum. Então foi um tempo áureo, um tempo de esplendor, um tempo de que o povo de Deus estava sendo administrado por uma pessoa com muita sabedoria, com muita presença de Deus. Ele tinha ali seguido até então a, os sacerdotes, esses sacerdotes eram fiéis à palavra dada a Davi, né? Antes de Davi morrer ali, eu quero lembrar muito o versículo capítulo 8, 15, não se desviaram do que o rei, sacerdotes, levitas, coisa foram homens fiéis, homens que tinham contato com Deus, homens que ensinavam corretamente e não roubavam. Bem claro, deixa isso bem claro, tá certo? Então, capítulo 9 é a visita, as riquezas, o esplendor. Não foi só a rainha de Sabá, tá? Não foi só a rainha de Sabá que foi visitar, foi muitos reis de muitos lugares, e para se ter a atenção do rei, para se ter um dia com o rei, para ter a atenção do rei, então esses outros reis sempre vinham carregados de presentes caríssimos, né? Cada um trazia presentes, né, especiarias e tantas coisas aí, cavalos e muita coisa aí. Olha interessante, o verso 26, gente. Vamos lá no verso 26. Dominava Salomão sobre todos os reis desde o Eufrates. Lembra lá quem participou da geografia bíblica? Lá no Crescente Fértil, do lado direito, subindo, voltando anti-horário. Então, desde o Eufrates, faz a meia-lua lá, o arco, até chegar lá no Mediterrâneo, até chegar lá em Israel. Então, voltando ao verso. Dominava Salomão sobre todos os reis
desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até o limite do Egito, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Então, para você ver, né, como foi, não teve reino como ele, não teve, não teve. Os outros que vieram só foi diminuindo. Os outros teve um momento bom com Deus, teve algum crescimento, teve algumas vitórias, mas como o de Salomão, não. Então, Salomão não podia reclamar isso aqui de nada de Deus. Ele tinha tudo, ele tinha sabedoria, ele tinha saúde, ele tinha exército, ele tinha riqueza, ele tinha o poder, ele tinha a administração, ele tinha as pessoas certas, ele colocou pessoas sábias nos pontos estratégicos de tudo, tanto no militarismo, de administração, de arquitetura, de comércio, de desenvolvimento, de construção. Então, então ele não podia reclamar de nada. Estava tudo, literalmente tudo nas mãos dele. Tudo, 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 tudo. Mas, né, como a gente já viu lá no livro de Reis, né, quando ele chegou na velhice, na velhice, ele já tinha casado com um monte de mulheres, e essas mulheres, Deus já tinha avisado lá em Deuteronômio, que elas iam perverter o coração e não deu outra. Ele começou a se desviar e o coração dele não foi mais fiel a Deus. Esse Reis, né? Então, vamos lá, 11, isso. Vamos ver aqui. O primeiro Reis, 11. Idolatria de Salomão, né? Tinha 700 mulheres, princesas, meninas, mulheres que lhe perverteram o coração. Eu estou lendo aqui 1 Reis 11, verso 4. Sendo já velho, as mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foi de Davi. Então, realmente, quando ele chegou no fim da vida, tendo toda a pompa, todo o luxo, todo o prestígio, toda a coisa maravilhosa que todo homem podia ter, se entregou, se desviou, se entregou à perversidade das mulheres, à idolatria das mulheres, né, essa perversidade. Se desvia de Deus, aí não tem jeito, hein? Você desvia de Deus. Veio no reinado dele, mas veio do filho dele. Do filho. Então, quanto aos mais atos, voltando lá em 2 Crônicas 9, eu e seu filho, João, assumiu o reino. Porém, como aqui está resumido, né, ele teve uma treta lá, o Salomão teve uma treta lá com o Jeroboão, era um servo dele, que teve que rapar na canela para o Egito. Quando ele ficou sabendo que Salomão era morto, ele voltou e cumpriu-se a profecia, né, que iria dividir o reino. Né, queria dividir a consequência lá, né, de tudo que Salomão fez, né, era dividir o reino. 10 ia ficar para Jeroboão, 10 tribos e 2 tribos para o filho dele, tá certo? E foi que aconteceu no capítulo 10. Então, no capítulo 10, tem outros livros, né? Como eu já falei no começo das nossas aulas lá, tem os outros livros. Então, tem outros livros de outros servos de Deus paralelamente, tá bom? Que contam aí os fatos, seja os registradores, os copistas, os escribas, tá certo? Os escritores, aqueles que acompanhavam os fatos do governo, tudo, eles tinham os seus diários, tá certo? Beleza? Então tá, capítulo 10, aí, capítulo 10, o povo todo foi para Roboão, olha, seu pai, ele deixou muito pesado aí os impostos, você não pode aliviar um pouco para nós, não? Tá muito difícil nossa vida aqui, afinal de contas, olha quanto mulherada aí, olha quanto, ele construiu aí um monte de templos com dinheiro arrecadado aí dos impostos, né?
esse você faz alguma coisa. Aí ele, o bom falou, daqui 3 dias vocês voltam. E ele foi consultar com aqueles antigos, os idosos que ainda estavam lá, vivos do tempo do pai dele. Falou, olha, se você ouvir o povo, você vai ganhar o coração do povo. Aí ele foi ouvir os jovens que cresceram com ele. Falou, aqui nada, rapaz. Meta o couro nesse povo. Não deixa não, você não vai se rebaixar, não. Esse povo não tá cacunda no ser, né? Deixa não. Aí Jeroboão foi ali, né, depois de 3 dias, e para ver qual era a resposta, falou, olha, não dá não. Se meu pai tratava vocês com, com, com o dedo do menino aqui, eu vou tratar vocês com o escorpião. Vou mandar para o Aí 10 tribos se revoltam, se rebelam, se separam, já que essa gente não tem nada com você, né? E aí ficou separado, Judá e Benjamim. E as outras 10 ficaram com Jeroboão, ficou para o reino do norte, com Israel. E do capítulo 11 diante, começa ali a divisão mesmo, né? A cisão mesmo do povo de Deus, que ainda era todo Israel. Então, ficou para o sul, Jerusalém, tal, ficou conhecido como Judá, Reino do Sul, e Reino do Norte, Israel, e depois lá, uma cidade ou outra, depois ficou Samaria, como a capital. E o Jeroboão, o Roboão, filho de Salomão, Roboão consultou a Deus para ver se ele ia lá para quebrar o pau, para pegar o reino de volta, né? Aí ele falou assim, ó, não vai não, não vai não, porque vai dar ruim. E o Roboão deu uma luzinha nele lá, obedecendo a palavra do Senhor no verso 4, capítulo 11, verso 4, não foi fazer guerra, e assim ficou dividido. Assim ficou dividido. Porém, né, cidades, lugares, nomes, e os sacerdotes, principalmente os sacerdotes, por um período de tempo, né, eles recorreram a Roboão. Eles desceram, os levitas foram tudo para Jerusalém. Alguns ficaram com Jeroboão, tá certo? Né? E Jeroboão, olha o que Jeroboão fez, ó. Vamos lá no verso 13, capítulo 11 e verso 13. Também os sacerdotes, os levitas que havia em todo Israel, recorreram a Roboão, lá no sul, lá em Jerusalém, de todos os seus limites. Porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades, das suas possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém. Beleza? Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora. Ah, Jeroboão aqui não quis nem saber do servo de Deus, para que não ministrassem, não, esses não. Esses aí da linhagem de Arão aqui, não. Né? Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, atros, bezerro que fizeram, virou um balaio de gato lá no norte. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar ao Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios a Deus de seus pais. Então, já estavam virados balaio de gato lá em, em Israel, no reino do norte, no governo de Jeroboão. Aí alguma luzinha de Deus recorreram, foram para Roboão, filho de Salomão, na cidade de Jerusalém, reino do sul, para que eles continuassem, então. Pois ali estava o templo, ali por um período de tempo, tá, gente? Nem tudo foi uma beleza assim, não. Assim, fortaleceram o reino de Judá, né? E colaboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Aí o negócio deu ruim. Só 3 anos. Aí o bom começou a casar, começou a ter um monte de filhos, começou um monte de gente, virou um negócio todo, né? E no verso 22, no capítulo 11 ainda, o bom designou seus filhos para ser os príncipes. Aí, até então,
Vai indo no capítulo 23, verso 23. Procedeu prudentemente, distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas, viu? E cuidou deles. Beleza. Só que aconteceu, capítulo 12, ainda, para nós aqui colocamos já a divisão, mas ainda se falava Israel um todo. Se falava Israel um todo. Então, no tempo de Salomão, ele governava uma grande extensão de território. Esses territórios tinham os seus reis. Com a morte, é sempre assim, com a morte daquele líder principal, dominante, os outros reinos aproveitam para se rebelar, aproveitam para até atacar aquele dominador. E devagar isso foi acontecendo, né? Uma invasão aqui, uma rebelião lá, uma coisa nesse sentido, e foram indo para tudo quanto é lado. E no caso aqui, resumidamente, a turma do Egito lá entrou nas terras de Jerusalém, tomou o que tinha lá, tomou os escudos de ouro, 300 escudos de ouro que Davi tinha, Salomão tinha feito, estava tudo direitinho, uma coisa, além de ser sagrado, sem valor, de tão valor que tinha, né? E vendo quando a coisa estava pega mesmo, né? No verso 6, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. Aí você fala assim, por quê? O que aconteceu? Por que esses caras aí? Então, se nós lermos o verso capítulo 12 e verso 1, tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, tá, no reino sou eu que mando, está tudo certo, agora tudo certo, deixou a lei do Senhor. E ele, sendo o rei, o grande exemplo, todo o povo. Vê se pode. Estava tudo certo, então, estava tudo no domínio dele, até então. Ele estava recebendo os impostos, até então. Ele estava mandando as leis, tudo beleza, até então. Quando ele viu que estava tudo muito bom, não precisa de Deus, não. Não, estou tranquilo. Mas o que diz a Bíblia? O que a oração de Salomão? A oração foi feita. A oração de Salomão foi aceita, tanto para bênção quanto para castigo. Como ele deixou o Senhor, né? Deus permitiu que viessem outros povos lá, entrassem em Jerusalém, fizesse guerra e tomasse de lá as coisas preciosas. Né? Lembra que na oração de Salomão, né? Ele quando ele ora lá, né? Se guarde o caminho e ande na minha lei aqui. Então, se eles tivessem obedecido, não tinha sofrido essa derrota, essa vergonha. E foi o que aconteceu. E, continuando no capítulo 12, mas a oração, como eu disse, foi aceita. Então, se o meu povo se humilhar e me buscar, aí foi o que eles fizeram. Deus atendeu, Deus socorreu e Deus livrou ali aquela situação. Certo? Continuando aí. Só que houve guerras, muitas guerras, podemos chamar até de guerras civis. O que é? É uma guerra entre o próprio povo, ou seja, o Reino do Norte contra o Reino do Sul, o Reino do Sul contra o Reino do Norte, por vergonha, né? Isso causa uma tristeza muito grande. Era o próprio povo de Deus contra o povo de Deus. Né? Olha lá, capítulo 12, verso 13. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou o reinado. Tinha 40 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Beleza. Verso 14. Aí. Fez ele o que era mal, portanto, não dispôs o coração para buscar o Senhor. Tendo os sacerdotes
tendo os profetas, tendo o templo, os anciãos, conhecendo a palavra, olha o que ele aprontou. Olha o que ficou, né, nas páginas sagradas. Né? Fez o que era mal. Mas o problema é que não é o rei Roboão. É eu, é você. Temos Deus, temos Bíblia, temos igreja, temos nossos pastores, temos nossos filhos, temos o nosso ancião, temos pessoas conhecedoras da Bíblia, conhecemos os mandamentos e o que a gente faz. Esses. Aí, olha, quanto os mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, não estão escritos na história de Semaías, o profeta, evidente, registro de genealogias, então houve outros livros, tá bom? Houve guerras entre Roboão, guerras, né, plural, com Jeroboão, todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Isso. Então você vai percebendo que o livro de Crônicas ele vai falando um pouco mais do Reino do Sul. Apenas, às vezes, comenta algo do Reino do Norte, principalmente quando é morte, ou por algum acontecimento que marca o Reino do Sul, mas mais é mais o Reino do Sul, que capítulo 13, capítulo 13. Aí tem o discurso de Abias para Jeroboão. Então, o Abias era mais novo, o Abias era, né, não era assim tão conhecedor, né, das coisas de Deus, de guerras, né? Jeroboão falou: vou aproveitar e vou dar o couro no filho de Abias, né? Filho de Abias, no Abias, filho de Roboão, porque a treta de Jeroboão era com Roboão. Roboão morreu, Jeroboão então falou: vou dar o couro no filho de Roboão, que é Abias. Só que esse Abias, ele preparou e ele fez como que um discurso no verso 4, ouve Jeroboão, em todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos por uma herança de sal. Quando fala uma herança de sal, é uma herança eterna, uma simbologia, é um termo hebraico que eles usavam. Para vocês não sabem, é ligado para Davi, a eternidade. Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. Jeroboão se rebelou contra Salomão, tá bom? E ele assumiu lá o reino do norte. Beleza. Ajuntou-se a ele gente vadia, Jeroboão, tá? Gente que não presta, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, deciso não depois, apenas pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem, sois vós uma grande multidão, e tendes convosco para dizer, de ouro, o pão vos fez para Deus. Até esse rapaz aqui falou, olha, vocês são muitos, mas porém os deuses de vocês é bezerro de ouro, não é o Senhor. Olha, não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, quer dizer, vocês cometeram idolatria, né? Expulsaram os servos do Senhor, sacerdotes, os filhos de Arão, os levitas, né? Por conta nós, o Senhor é nosso Deus. Então você vê bem, aqui algo muito interessante. A declaração desse rapaz, eles iam, o Reino do Sul, por mais capenga, por mais corrupto, por mais que ainda tinha, nós temos o Senhor é nosso Deus. Para nós, o Senhor é nosso Deus. Né? E nunca o deixou. Uma característica deles, eles não iam, né? Tem os sacerdotes,
que são os descendentes de Arão, os levitas. Cada manhã fazemos o que você sabe, guardamos, fazemos os preceitos todos, as cerimônias. Verso 12. Deus está conosco. Deus está conosco. Olha que verso, né? Que garantia, que confissão, né? Que convicção. Esse é o verso 12. Gostoso ler isso, né? Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para rebate contra vós. Então era costume de ir à guerra com os servos de Deus tocando os instrumentos, né? Tocando as trombetas para vós, ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor. A minha, minha pessoa é contra Deus que você está indo. Deus de vossos pais. Vocês não vão vencer. Vocês não vão. Um rapazinho, Abias, um cara, né? Olha só, né? Mas Jeroboão ordenou que estavam as emboscadas, fosse embora e fosse para cima. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. No verso 14. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, feriu Deus. Então, olha só, não foi o exército de Abias. Feriu Deus a Jeroboão e a todo o Israel. Todo o povo que estava com ele do outro lado, lá, vamos pôr assim, diante de Abias e de Judá. Que triste. Os filhos de Israel fugiram diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos, 500 mil homens. Gente do céu, 500 mil homens. Um exército de 500.000 pessoas. Por favor, foram humilhados. Os filhos de Israel naquele tempo prevaleceram os filhos de Judá, que confiaram no Senhor, Deus dos seus pais. Aqui a gente vê, o cara ganhou porque estava com Deus. Mas, na verdade, ele mesmo não lutou, foi Deus. Mas é o momento aqui da gente pensar, não era para nada disso acontecer. Veja bem aí a influência de um líder lá atrás, a consequência que dá depois. O que a decisão de alguém lá atrás se desviar de Deus, tá? O que pode contaminar a família, a igreja, a vida daquela pessoa, né? Sem limites, né? E foi triste aqui. Mas esse camaradinho aqui, a Bia, estava com Deus, estava lá, beleza, com Deus, estava dentro, vamos dizer assim, né? Abias perseguiu a Jeroboão, ele tomou cidades, né? Jeroboão não restaurou mais seu poder, o tempo de Abias, feriu o senhor a Jeroboão e morreu. Morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres. Esse pessoal não tinha dó de ter ninguém, né? E gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos mais atos de Abias, tanto os que fez como que disse, estão escritos no livro da história do profeta Ido. Aí, né? Então, esse aqui é o livro de Crônicas. É algo assim que a gente parece que eram coisas óbvias, né? Era uma coisa assim, a convicção desse cara Abias, como que ele estava sendo instruído, como que ele viveu, né? E ele aqui, até nesse pedacinho aqui, então ele foi um bom rei, né? Deus se agradou dele, Deus deu vitória a ele, porque ele soube impor Deus, ele se comportou como um homem de Deus, ele guiou até então quem estava sob a responsabilidade dele, né? A Deus, ele guiou essas pessoas, né? E teve vitória. E assim tem, gente. E assim nós temos também quando a gente se dedica mesmo, a gente coloca Deus as nossas decisões, as nossas vidas, certo? Muito bem. Nós vamos parar por hoje aqui e na próxima aula eu quero parar aqui porque é o seguinte, hoje vai ser um pouco menos, porque a próxima aula tem um rei que foi muito legal e a gente vai ficar estudar um pouquinho mais a fundo o rei Asa, tá bom?
e a gente aprende também com ele, tá bom? Então, beleza, pessoal. A gente vai fazer oração para terminar, tá? Tudo bem? Tá gravando ainda? Sim. Tá bom. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse estudo. Esperamos em Ti, Senhor, que nós possamos realmente, Pai, nos manter independente das situações, independente do ambiente, se manter, Senhor, a nossa fé em Ti, convictos em Ti, Pai. Tua bênção para todos os nossos alunos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Valeu, valeu. Tchau, tchau.